Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, eu me chamo Ivan Santos. Aqui nesse canal eu falo somente de Deus, das coisas de Deus, tá? Que Deus do céu nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine, né? Porque precisamos muito da luz do Senhor na nossa vida, né, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, gostaria de te pedir que, se você não for inscrito ainda, se inscreva nesse canal abençoado, né? E ative o sininho da notificação e clica nesse símbolo, meus amados irmãos. Não esquece de clicar nesse símbolo, porque o YouTube entende que é algo bom e envia para mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Salmo 1. Olha o que fala aqui em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes teme, não, temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhagem não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Agora vai vir o ímpio, vai vir o que acontece com o ímpio. Não são assim o ímpio, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá, meus amados irmãos. Olha. Então aqui em cima, bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus amados irmãos, o que é o escarnecedor, meus amados irmãos? O que é o escarnecedor? O escarnecedor, meus amados irmãos, é aqueles que se junta um montinho e fica ali, ó, só falando mal da vida de um, da vida do outro, escarnecendo um, escarnecendo o outro. Aquele não presta, aquele não presta, aquele não presta. Esses são os escarnecedores, meus amados irmãos. E escarnecedor é esse tipo de gente que fica somente falando mal da vida dos outros. Só ele presta, nada presta para ele, só ele presta, os outros nenhum presta. Esses são os escarnecedores, meus amados irmãos. Então, quando você estiver no lugar que chegar uma pessoa, ou duas ou três, ou seja lá quantas for, começar a falar mal da vida de um, mal da vida do outro, se afasta dessas pessoas, meus amados irmãos. Se afasta, porque não vai vir coisa boa, só vai vir coisa ruim, só vai vir o que não presta. Então tem que se afastar, meus amados, da presença, se afasta da presença do mal, meus amados irmãos. Esses são os escarnecedores, meus amados irmãos, que fica falando mal da vida dos outros, que ninguém presta para eles, só eles prestam, são escarnecedor. Antes teme ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo, na estação própria, e cujo folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Pode ver, meus amados irmãos,
Quando você começar a fazer as coisas certas, quando você começar a andar nos caminhos do Senhor, fazendo as coisas certinhas, as coisas, tudinho começa a dar certo para você, meus amados irmãos. Tudo dá certo para você, mas você tem que fazer certo. Não adianta você vir para a presença do Senhor e deixar rabo para trás. Não deixe rabo para trás não, meus irmãos. Paga todo mundo que você deve, não deva para ninguém. Saia de cabeça erguida para onde você for. Já imaginou? Você é um servo de Deus, aí você vai fazer uma panfletização, você vai panfletar, né? Entregar o panfletinho da palavra do Senhor. Aí você vai nessas favelas que você já andou, que nem no meu caso, né? Que eu já andei por tudo que é canto aí quando eu bebia. Aí eu chego num lugar desse, eu tô devendo pra um traficante, ou eu tô devendo pra um dono de bar. Olha que feio, né? O cara devendo o evangélico e ali evangelizando os outros, sendo que tá devendo ali na favela, ali na comunidade, né? Então é feio. Então você tem que fazer certo. Se você quer que Deus age na tua vida, que Deus prospera, que Deus cura, que Deus faça tudo de bom para você, você tem que fazer certo. Não adianta você fazer errado e achar que tá certo, não, porque não tá certo. Você tem que fazer certinho, meus amados irmãos. Não adianta, entendeu? Eu não estou dizendo que os irmãos faz isso, mas se tiver alguma coisinha para trás, arrume certinho. Não adianta você chegar e pegar o seu pagamento, dar o seu dízimo na igreja e não pagar as pessoas que você deve, os seus credores. Então temos que pagar, meus irmãos, para quando Deus vier no arrebatamento levar nós, que a gente não sabe, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o dia que for, leva nós não ficar com pendência para trás, meus amigos, que às vezes a gente não sobe por causa de uma besteirinha de nada, porque os pecadão grandes nós sabemos, nós não vai fazer, mas e os pequenininhos? Nós tem que pegar os pequenininhos também. Tem pecadinho pequenininho que esses é os pior que tem, meus irmãos. Ah, não, só isso aqui não é pecado não. Mas é pecado. Pecado é pecado. Não tem tamanho de pecado não. Pecado é pecado e pronto e acabou. Para Deus, pecado é pecado. Não adianta. Então, a gente tem que fazer isso para que a gente venha, ó, ser que nem essa aqui, ó, cuja folhagem não cai. E tudo quanto fizer prosperará. Como que a gente vai prosperar, meus amados irmãos, se a gente não fizer certo? Não tem como prosperar. Você tem que fazer certo, agir certo com o seu próximo. Ah, vai trabalhar para alguém? Dê um preço justo que a pessoa possa pagar, que não vá apertar a pessoa. Faça um preço justo e que você também não venha tomar prejuízo, meus amados irmãos. Então faça certinho, se nós fizer certinho, Deus ajuda nós. Deus ele tá de a maior alegria de Deus é quando ele consegue a gente pedir uma bênção e Deus vê que a gente merece e dá a bênção. Ele fica tão alegre, ele fica mais alegre do que nós. Se você for ver, Deus ele fica mais alegre do que nós quando a gente pede uma bênção para ele e ele abençoa, né? Mas Deus é maravilhoso em todos os aspectos, não tem como a gente pegar e ficar. Se a gente for falar em que Deus é maravilhoso, é em tudo, é em tudo. Deus é maravilhoso na minha saúde, na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus é maravilhoso. Deus me deu essa casinha, é humilde, mas é minha. Eu não pago aluguel. Deus ele é maravilhoso, maravilhoso em todos os aspectos da minha vida. Eu sou muito grato a Deus, meus amados irmãos, porque um dia desse eu não tinha nada. Um dia desse eu era um pé rapado, eu não tinha nada. Hoje Deus ele já me deu, já tem a minha casinha, tem o meu carrinho, estou pagando, mas é meu, né? Eu já estou usufruindo, tenho minha motinha para ir trabalhar. Então, quem é que tem assim? É só Deus. Eu olho para trás assim, eu falo, meu Deus, eu tenho tudo isso mesmo, é meu, o Senhor me deu mesmo, porque é Deus que dá, né? Deus dá a saúde para você conquistar, para você ir atrás. Então tudo é Deus que dá. Não adianta eu dizer que é de mim mesmo. De mim mesmo não sai nada, meus amados, não. Porque se saísse de mim mesmo, até os 40 anos de idade, até os 37 anos de idade, que eu não era evangélico ainda, 37, 38 anos, eu tinha comprado tudo. E cadê? O que eu tenho de lá para cá? De lá para trás, não tem nada, eu só tenho de lá para cá. Então tudo é Deus que faz, é Deus que dá, mas você tem que estar na posição, meus amados. Eu sei que eu falto muito ainda, eu sei que eu ainda sou muito falho, eu sei que eu ainda preciso melhorar muito, muito, muitíssimo, mas e aos pouquinhos nós chega lá. Vamos buscar na presença do Senhor, fazendo o que Deus manda,
que Deus, ele na hora certa, no momento certo, Deus vai tirando as coisas ruins da vida da gente, colocando as coisas boas e tudo dá certo no final. Eu costumo falar sempre, não há dificuldade que não vem com a solução. Não há problema que não vem junto à solução. Só que você olha só para o problema, você tem que olhar para o problema, esquecer o problema e focar na solução daquele problema. Como que você vai resolver um problema? Você só pensa no problema. Não, esquece problema. Vamos focar na solução do problema, né? E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Glória a Deus, fique com Deus, que Deus dos céus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e nos proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fique com Deus, deixe o seu joinha, amém?